Nem tudo que te faz sofrer é o diabo. Nem toda lágrima que você derruba são pessoas. Nem toda porta que se fecha, a culpa é sua. Porque existe uma dor, existe um sofrimento, existe um tipo de choro que quando você pega o diagnóstico para ler a causa, a razão, o resultado, esse diagnóstico ele vem com o nome de Deus. E Deus não tem prazer em te ver sofrer. Deus não quer te ver chorar. Deus ele não tem prazer em fazer você sentir dor. Mas existem portas que para você entrar, vitórias que para você conquistar, existem mudanças que para você mudar, você precisa chorar. É necessário você chorar. No livro de Ezequiel, capítulo 33, a Bíblia vai dizer que o Senhor não tem prazer na morte do ímpio, mas sim que ele se arrependa e se converta. Se Deus não tem prazer na morte do ímpio, ele também não tem prazer que o justo chore, que o justo sinta dor, ou que o justo sofra. Mas tem momentos na nossa vida que para ele nos colocar na rota, é necessário passarmos por uma dor. E essa dor, ela vem causada pelo próprio Deus. No nosso devocional de hoje, eu quero ler com você segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 7, e o versículo de número 10, que diz assim: a tristeza conforme o Senhor não produz remorso, mas sim uma qualidade de arrependimento que conduz à salvação. Porém, a tristeza do mundo, ela traz a morte. O apóstolo Paulo continua, vou até dizer aqui um versículo antes. Agora, no entanto, me alegro, não porque fostes contristados, mas porque o efeito da tristeza vos levou ao arrependimento. Porque segundo a vontade de Deus é que fostes entristecidos, a fim de que não sofreis prejuízo algum por nossa causa. Esse texto que eu acabo de ler vai se tratar da segunda carta de Paulo aos Coríntios, à igreja de Coríntios. E esse momento que estou narrando, ele narra um pouco depois de um momento tenso entre Paulo e a igreja. Porque o apóstolo Paulo, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, ele envia uma carta de repreensão, uma carta para que o povo começasse a reaver as suas atitudes, os seus conceitos. Eles estavam cometendo muitos pecados, pecados como imoralidade sexual, fornicação, adultério. Eles estavam tendo muitas brigas e contendas, orgulho espiritual. Eles já também não estavam respeitando, existia uma certa resistência à autoridade do apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo fica preocupado, porque quando ele envia a primeira carta, em seu coração, você lendo a segunda carta você vai entender, ele pensa, será que eu não fui duro demais? Será que essa carta que eu mandei para eles da primeira vez não foi uma carta muito dura? Será que eles estão preparados para ouvir toda essa repreensão? Será que ninguém vai desviar? Será que ninguém vai sair da igreja? Porque é interessante. Era uma igreja que estava funcionando, era uma igreja ativa, era uma igreja que estava fluindo. Tinha dons, tinha ministros, tinha pregadores, tinha líderes. Só que a igreja, ela estava desalinhada. Era uma igreja que não tinha arrependimento, não tinha mudança, apesar dos dons. Vamos dizer assim, é uma igreja que se perdeu no meio do caminho. E quando o apóstolo Paulo manda essa carta, ele manda para que o povo recalculasse a rota. Mas ele fica meio preocupado, ele fica meio com medo, porque ele foi duro demais. E quando Tito volta para trazer a notícia de como a igreja havia recebido essas palavras do apóstolo Paulo, acredito eu que ele pensou, ixi, tenho certeza que vem uma história triste pelo caminho. Mas quando Tito chega dizendo para ele, ei Paulo, fica tranquilo, porque eles não ficaram magoados. Eles não estão com raiva de você, não estão irados com você. Ninguém desviou. A única coisa que eu preciso te dizer é que a igreja ficou triste. Eles estão tristes, mas calma, foi uma tristeza boa, porque a tristeza deles trouxe arrependimento, a tristeza deles fez eles voltarem para Deus e a tristeza deles causou mudança no meio da igreja. Então o apóstolo Paulo, ele fica feliz. Só que o apóstolo Paulo, ele não fica feliz porque a igreja ficou triste. Ele fica feliz porque a tristeza da igreja trouxe transformação para eles. E é essa palavra do devocional que Deus está mandando liberar para alguém no dia de hoje. Existem momentos que Deus nos permite ficar tristes para que nós voltemos para Ele, para que nós nos arrependemos para Ele. Porque é interessante porque talvez na alegria, na bonança, na fartura, esse arrependimento não iria chegar. Se o apóstolo Paulo tivesse dado palavras de elogios, palavras que levantassem o ego daquela igreja, com certeza eles continuariam no pecado, eles não voltariam para Deus. E muitas das vezes é assim na nossa vida. Para que a gente volte para Deus, alguma porta tem que fechar, alguma crise no casamento tem que acontecer.
Para que a gente volte para Deus, a gente tem que ficar triste por conta de uma enfermidade. Para que a gente volte para Deus, voltar ao primeiro amor, esse é o contexto da mensagem, a gente precisa perder alguma coisa tem que dar errado, para que a gente recalcule a rota e entenda, não, se isso está acontecendo na minha vida, é porque Deus quer me tratar em alguma área, é porque Deus quer mudar o meu interior. Porque existem dois tipos de tristeza, a tristeza do mundo e a tristeza de Deus. A tristeza do mundo, ela causa vergonha, ela causa dor. A tristeza do mundo, ela causa culpa, ela te afasta de Deus, ela te afasta da igreja. Mas a tristeza de Deus não. A tristeza de Deus faz você sentir dor pelo pecado. Faz você sentir saudade do primeiro amor, saudade de orar na madrugada, saudade de ler a Bíblia, saudade de fazer propósito, de jejuar, saudade de buscar mais. É por isso que a tristeza de Deus, ela não traz morte, mas sim arrependimento. Então, meu irmão, eu profetizo no dia de hoje que se você está vivendo uma tristeza de Deus, é porque Ele quer fazer com que você volte ao primeiro amor. Ele quer fazer com que você volte a ler mais, que você volte a orar mais, que você volte a amar mais, que você volte a perdoar mais. Porque tudo que Deus faz é perfeito, a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Ele não quer que você morra espiritualmente. Ele não quer que você seja destruído. Ele não quer que você saia da presença dEle. E se for necessário Ele fechar uma porta para que você volte a orar, volte a ler a Bíblia, Ele vai fazer isso. Mas o que nós precisamos entender é que se nossa vida está nas mãos de Deus, até a tristeza tem um plano dele. Até a tristeza tem um dedo de Deus. Até a tristeza faz parte de um projeto de Deus para a nossa vida. Então eu termino esse vídeo com uma reflexão para você. Se pergunte no dia de hoje, será que você está triste por conta do mundo? Por conta dos seus erros? Ou você está triste porque você entrou na mornidão? Você se tornou um crente morno. E aí Deus começou a sacudir as suas estruturas porque Ele quer te elevar de nível. Porque Ele quer fazer você chegar em outro patamar espiritual. Então se pergunte, se você está no caminho de Deus, não está pecando, mas está meio morno, parou de orar, parou de ler a Bíblia, talvez essa tristeza que você está vivendo hoje é porque Deus quer levantar o seu ministério. Amém, irmão? Que Deus te abençoe. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixe o seu like, ativa o sininho para que você possa receber os conteúdos dos nossos devocionais. Que Deus abençoe, fique com Deus, até a próxima.